Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar um resumo com os principais momentos da Seção 2 de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Declaro aberta a 21ª sessão ordinária da Igreja STI1, da Sessão Dissídios Individuais 2, e faço cumprimentando senhoras e senhores ministros, digníssima representante do Ministério Público do Trabalho, senhoras e senhores advogados, advogado hoje na pessoa do doutor Roberto Pessoa, que, quando magistrado, também contribuiu na bancada do Tribunal Superior do Trabalho. Foi presidente do seu tribunal, da TRT da 5ª Região, e hoje pontifica na advocacia. Saúdo também os servidores e tudo na esperança de que tenhamos um bom, alegre e produtivo dia de trabalho. Vamos iniciar os julgamentos, apregou seu primeiro processo, observando as preferências possíveis. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 6.066, dígito 03, de 2013, em que são partes Ronan, Pasquini e Banco Bradesco S.A. Tem a palavra nobre ministra Maria Helena Malma, relatora. Senhor presidente, senhores ministros, aqui se discute, primeiramente, são dois recursos, na realidade, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e aqui examinando inicialmente, aqui eu examino a questão do acórdão citra petita, nulidade caracterizada, causa madura. Digo aqui que não cabe ao julgador emprestar ao pedido da parte causa de pedir remota por ela não indicada. Desse modo, se a parte busca a desconstituição de determinado capítulo de sentença com base na alegação de fatos jurídicos que apontam para o erro de fato, não é possível corte rescisório com base em violação de lei ou incompetência do juízo. Nesse sentido, é a diretriz contida na súmula 408, segundo o qual é lícita ao tribunal emprestar qualificação jurídica adequada à causa pretende, desde que não se afaste dos fatos e fundamentos invocados pela parte, vale dizer, a causa de pedir remota. No caso em tela, a Corte de Origem acolheu o pedido de rescisão do capítulo concernente ao intervalo entre a jornada, com base numa alegação de erro de fato, que jamais foi ventilado pelo autor, porquanto o alegado vício ligava-se exclusivamente ao capítulo de sentença atinente às horas extras trabalhadas aos sábados. Ao assim proceder, o tribunal acolheu o pleito rescisório ligado aos intervalos entre a jornada, calcado em fatos jurídicos estranhos àqueles indicados na petição inicial. De outro lado, não houve decisão regional acerca da controvérsia relacionada às horas extras. Diante disso, porque o acórdão regional distanciou-se de forma absoluta do princípio da decisão, declara-se a sua nulidade de pleito de pleno direito. Como os pedidos de desconstituição estão associados a fatos jurídicos que não dependem da produção de provas,
com fundamento no artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 2, do CPC de 2015, examina-se de logo o mérito da ação rescisória na forma em que proposta. Ação rescisória, horas essas, labora aos sábados. Artigo 485, 9º do CPC de 73, recibos de pagamento. O erro de fato capaz de ensejar a desconstituição da coisa julgada consiste na equivocada impressão do julgador acerca de circunstâncias fáticas que foram decisivas para a resolução do mérito, desde que indiscutidas elas não tenham sido objeto de controvérsia na decisão rescindendo. O vício não se perfaz quando a decisão do órgão jurisdicional emana diretamente de uma presunção decorrente de tese jurídica, porquanto, nessa hipótese, o equívoco, se existente, incide sobre a interpretação do direito e não, propriamente, sobre a circunstância de fato. No caso em tela, a partir da inércia do autor diante dos recibos coligados pelo réu com a contestação nos autos da reclamatória, o tribunal considerou quitadas as horas extraordinárias, independentemente do exame pormenorizado de tais documentos. O procedimento adotado na decisão rescindenda, acertado ou não, decorreu diretamente da tese jurídica, segundo a qual, apresentada uma série de recibos pelo réu com a contestação, cabia ao autor indicar precisamente quando e como ocorreu o labor sobre jornada, controvertendo a alegação de quitação. Desse modo, não há como inferir que a existência ou inexistência de tais provas escapou da percepção do Tribunal Regional, que simplesmente as considerou de somenos importância para sua decisão. Em tal hipótese, não se caracteriza o erro de fato de que cuida o artigo 485, 9º do CPC de 73, a ação rescisória, que eu julgo improcedente no aspecto. Intervalo entre a jornada, artigo 485, 5º do CPC de 73, descanso não usufruído, pagamento correspondente, nulidade de prestação jurisdicional constatada, alegação de ofensas, artigos 5º, 35 e 54 e 93, 9º da Constituição Federal, 832 da CLT e 128 do CPC de 73. Hipótese em que o Tribunal de Origem proferiu acórdão citra petita, uma vez que deixou de apreciar injustificadamente a pretensão recursal do então reclamante. Está configurada, no meu ponto de vista, a patente violação dos artigos 93, 9º da Constituição Federal de 832 da CLT e 128 do CPC de 93. A razão rescisória que eu julgo procedente no particular. Este é o meu voto, senhor presidente. Doutor Paulo Fabiano, que patrocina o reclamante e recorrente. E recorrido, evidente. Bom dia a todos. Eu gostaria só de sustentar a excelência na questão do erro de fato quanto aos recibos e cartões de ponto. Tem a palavra, Vossa Excelência. Bom dia a todos. Bom dia, ministra. A questão que eu coloco aqui em relação ao erro de fato dos cartões de ponto e dos recibos de pagamento, Excelência, é que, no caso, a origem considerou quitadas as horas extras, só que os recibos de pagamentos e cartões de ponto do período de maio de 2011 a setembro de 2003 não estão nos autos. Por isso que eu considerei o erro de fato, porque, na verdade, considerou-se a existência de alguns documentos que não estão nos autos. Realmente, posterior a setembro de 2003, realmente há documento nos autos, recibos e cartões de pontos, mas neste período não. Então, nesse ponto que eu sustento aí a reforma pelo erro de fato, neste item especificamente. Muito obrigado. Doutor Eli, que patrocina o Banco Recorrente e Recorrido. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de um esclarecimento da eminente relatora, que há recurso do banco também quanto a honorários advocatícios. Se pudesse ler... Sim, a eminente relatora vai esclarecer a Vossa Excelência. Declaro nulo de pleno direito. Eu conheço de ambos os recursos ordinários. Declaro nulo de pleno direito o acórdão recorrido e com fundamento no artigo 1013, parágrafo 3º, 2 do CPC 2015, examinar de logo o mérito da ação rescisória na forma proposta, a questão da causa madura.
Julgo a ação rescisória procedente, em parte, apenas no tocante ao fundamento de rescindibilidade, contido no artigo 485, 5º do CPC de 73, para desconstituir o acordo proferido no tocante ao capítulo recurso do reclamante de intervalo intrajornada. E, em juízo rescisório, dou provimento ao recurso ordinário aviado pelo reclamante da reclamação trabalhista, indicada para acrescer a condenação imposta na sentença do processo matriz, no valor correspondente a 10 minutos de trabalho, como horas extras, exclusiva adicional de 50%, com as repercussões e parâmetros de liquidação recorrida, custas da reclamação trabalhista inalteradas, custas de ação rescisória pelo réu no valor de R$ 558, calculados no base de valor atribuído à causa, já adimplidas em razão da sucumbência. São devidos honorários advocatícios pelo réu no importe de 10% sobre o valor atualizado atribuído à ação rescisória. Resolve, doutor? O recurso ordinário do banco foi desprovido, excelência. Parece que não consta da parte dispositiva. Tem 3 temas o recurso do banco: intervalo, então, o senhor honorários. alega que há omissão em relação a um tema, isso? É. Tá certo? Não. Houve recurso do banco Só um também, momentinho, doutor, deixa eu concomitante. abrir meu voto aqui. É que a eminente relatora diz que, em razão da sucumbência parcial, são devidos honorários advocatícios pelo réu no importe de 10% sobre o valor atualizado atribuído à ação rescisória. Mas Vossa Excelência anota que o honorários advocatícios é também objeto do recurso do banco. Há um recurso do banco que, a princípio, a eminente relatora não está desprovendo, embora ele esteja conhecendo ambos os recursos. Está bem. A eminente relatora... Vossa Excelência pode promover a sustentação anotando essa questão, e a eminente relatora certamente... O senhor pode sustentar, eu gostaria de ouvir, doutor. Se for necessário, Sua Excelência ficará com vista em mesa para esclarecer. Tem a palavra, Vossa Excelência. Sim, obrigado, senhor presidente. Poderes nos autos. Eminente relatora, egrégio subseção, o provimento do recurso do reclamante se dá quanto ao intervalo infrajornada sob o fundamento de que teria ocorrido negativa de prestação jurisdicional pelo acórdão rescindendo. E, pedindo a máxima vênia esse entendimento, o acórdão faz alusão de que não haveria sido objeto de condenação o intervalo intrajornada, e, por essa razão, o pedido recursal careceria de interesse processual reclamante naquela oportunidade. E, de acordo com o artigo 499 caput do CPC, denegou ali a pretensão obreira naquela oportunidade. Então, esse é o primeiro destaque que faço a Vossa Excelência, porque o banco entende que não há negativa de prestação jurisdicional nessa hipótese e que o reclamante não atacou diretamente o fundamento do acórdão regional quanto à ausência de interesse e o dispositivo legal mencionado, pelo qual poderia, a única condição seria, pela via rescisória, a sua má aplicação, o que não foi articulado. Num segundo momento, em relação à sustentação do nobre colega, tem-se que o voto da eminente relatora está preciso quanto à aplicabilidade da súmula 410, a hipótese das horas extras, porque fundado o acórdão rescindendo em recibos de pagamento que não foram impugnados pelo autor em sede de manifestação à defesa. Então, seria aquela condição do apontamento de diferenças, ainda que por amostragem, o que não foi observado pelo autor, e aí isso é que surge efetivamente o óbice da súmula 410 quanto ao revolvimento de fatos e provas. E considerando que esse provimento do recurso de reclamante foi parcial, somente em relação ao intervalo intrajornada, e o acórdão regional fixou honorários em 20%, há recurso do banco também quanto a tanto a inviabilidade quanto ao percentual fixado, porque em se tratando de provimento parcial, em se tratando, inclusive, de uma matéria sem muita complexidade, em via rescisória, o provimento também dar-se-ia para fixar os honorários advocatícios no patamar mínimo admitido pela súmula 219 desta Corte. Então, com essas considerações, senhor presidente, requer-se o conhecimento, provimento do recurso do banco
e o desprovimento do recurso do reclamante quanto ao intervalo intrajornal. Sim. Senhor presidente, de fato, há um item que o meu acórdão está omisso, senhor presidente. Então, em razão, até para evitar embargos de declaração, eu vou pedir para adiar para a semana que vem para examinar essa questão dos honorários que está na folha 593 e que não está examinada. Então, peço para adiamento para a próxima semana. Está bem. Então, proclamo que o julgamento desse feito fica adiado a pedido da nobre ministra relatora para a próxima sessão. Ministra relatora, aliás, a Secretaria encaminhará notas agravadas das sustentações orais à Sua Excelência, a ministra Maria Helena Malmon. Apregou-se o próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 10.690, dígito 60 de 2015, em que são partes Unifast, Logística Industrial S.A. e Denilson Geraldo Diniz. Tem a palavra a nobre ministra Adelaide, relatora. Senhor presidente, trata-se de ação rescisória que foi ajuizada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Examino, primeiramente, preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito, ausência de condição da ação, pretensão desconstitutiva dirigida contra a sentença substituída por acórdão do TRT e impossibilidade jurídica do pedido, teor da súmula 192, inciso 3, deste colendo tribunal. No que se refere à tutela provisória de urgência requerida pela autora, ausente a plausibilidade do direito invocado pela recorrente nesta ação rescisória, impõe-se, de consequência, o indeferimento da tutela provisória de urgência. Requerimento formulado pelo réu em contra-razões de condenação da autora em multa por indenização por litigância de má-fé, não caracteriza a litigância de má-fé o emprego das interpretações sobre os fatos que a parte pretende sejam acolhidas pelo órgão julgador. Indefiro o requerimento. E, por fim, requerimento formulado pelo réu em contra-razões de majoração dos honorários advocatícios. O réu postula em contra-razões a majoração dos honorários fixado no acórdão do TRT. No entanto, a matéria não é passível de conhecimento por essa via processual eleita. Também indefiro. É o meu voto, senhor presidente. Doutor Eli. Presidente, pela empresa recorrente, com poderes nos autos, peço o uso da palavra. Excelência, patrocínio recorrente. Recorrente. Está bem. A relatora extingue de ofício. Mas tem a palavra, Vossa Excelência. Por conta dos indeferimentos, tem a palavra. Então, só um esclarecimento, então, Excelência. Como é que ficou a parte dispositiva? Extinguiu a ação? Conheceu do recurso ordinário e, de ofício, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, 6, parágrafo 3º do CPC, 73, e ainda indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora e rejeitou os requerimentos formulados pelo réu em contra-razões cujos custos processuais honorários advocatícios inalterados. A empresa é autora da rescisória, então requero Está bem. o uso da palavra. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado. Senhor presidente, eminente relatora, esse é um caso bastante interessante e, pedindo a máxima vênia o entendimento da ministra Adelaide, entende-se que a rescisória tem viabilidade jurídica e deve ser provida o recurso da empresa, tendo em vista que as alegações são de ocorrência de dolo, prova falsa e erro de fato. O que ocorreu nessa situação? Na reclamação originária, o reclamante juntou relatórios de viagens do motorista, alegando que tais relatórios seriam da empresa. Na verdade, ele juntou os documentos e induziu o juízo ao erro. Essa que foi a verdade. Porque agora, em sede de rescisória, em manifestação na defesa, o reclamante informa que não teria aludido que aqueles documentos não seriam da empresa. Os relatórios de viagem não são da empresa, não eram da empresa.
e ele juntou aos autos, requerendo que a parte apresentasse os relatórios de viagem, conforme aqueles juntados por amostragem. Os relatórios são de terceiros. E isso induziu diretamente o juízo a adotar esses relatórios na execução, porque, não tendo a empresa juntado os relatórios aos autos, foi aplicada a pena do 359 do CPC. Mas ocorre que a tese da empresa era motorista com jornada externa, e não havia esses documentos em seu poder. Então, a pena aplicada à empresa do artigo 359 induziu, em sede de execução, a utilizar esses relatórios que não eram da empresa para intervir na base de cálculo que gerou o crédito obreiro. Para Vossa Excelência ter uma ideia, a média remuneratória do autor de R$ 2.900 passou para R$ 14.000 um motorista carreteiro. Então, a execução atingiu quase um montante milionário e em sede de defesa, nessa ação rescisória, o reclamante confirma que havia juntado aquele documento por mera amostragem, para que a empresa apresentasse documentos que fossem iguais àqueles. Mas aqueles documentos não eram da empresa. Daí a articulação na rescisória de vícios de dolo, prova falsa, requerimento de assédio processual, dano processual à parte, porque ela efetivamente restou prejudicada em sede de execução, quando, aplicada a pena do 359, utilizou-se documento que não corresponde a documento da empresa. Então, o reclamante admite, para Vossa Excelência, menciona em impugnação à defesa, ter se utilizado de tais documentos apenas por amostragem e que tais documentos, inclusive tais documentos, não correspondem ao período em que o reclamante laborou, prestou serviço junto à empresa. Então, entende-se que há possibilidade jurídica do pedido, não se trata de reanálise dos documentos, porque o acórdão regional menciona, que tais documentos foram, sim, considerados nos autos. Tanto foi que a execução restou desvirtuada e o prejuízo estaria aí considerado, embora o regional mencione que outros fundamentos para essa conclusão, mas a empresa se sentiu realmente prejudicada em razão desses documentos intervirem diretamente na base de cálculo da execução. Então, foi a hipótese utilizada e o patrono do reclamante utilizou esses documentos em vários processos. Então, esse é o primeiro que certamente chegou à SDI e poderão outros chegar com essa intenção, uma juntada de relatório de viagem que não corresponde ao procedimento e protocolo da empresa, que diretamente interviu tanto na indução do juízo na aplicação do 359, enquanto a tese da empresa era inexistência e jornada externa, quanto no aspecto de que produziu diretamente efeito na execução do processo, gerando mais de R$ 700 mil de execução, com uma base de cálculo de uma remuneração de um motorista carreteiro aproximadamente em termos mensais de R$ 14 mil, o que é incompatível até a experiência ordinária de Vossas Excelências pela reiterada aplicabilidade da função judicante nesta Corte. Então, pedindo a máxima vênia ao voto do relator, entende-se que seria o caso de conhecimento e provimento para determinar o corte rescisório quanto à questão da utilização da prova falsa e do dolo da parte nessa utilização, reabrindo-se a instrução processual na reclamação trabalhista de origem. Obrigado, senhor presidente. Eminente relatora. Senhor presidente, muito rapidamente, no que se refere ao pedido de horas extras, que é objeto da impugnação nesta ação rescisória, o acórdão do TRT da Terceira Região, ele substituiu a sentença e foi a última decisão de mérito que foi proferida no processo matriz, nesse caso. E a autora postulou o corte rescisório da sentença, o que torna o pedido desconstitutivo juridicamente impossível, em razão do artigo 485, caput, do CPC de 73, sob a égide do qual
foi proferida a decisão. E a ação rescisória que pretende a rescisão da sentença, cujo teor foi substituído por acórdão, na fase de conhecimento. Eu mantenho o meu voto, senhor presidente, e submeto a vossas excelências. Data vênia dos argumentos da Como vota? Senhor Ministro Água. presidente, eu peço vista regimental com notas degravadas. Proclamo que o feito fica com o seu julgamento adiado em razão do pedido de vista regimental formulado pelo nobre ministro Alexandre Agra. Vossa Excelência... Senhor presidente, apenas... quem seria o próximo a votar, além a partir do ministro Delaide, por favor, pela ordem? A partir da ministra Delaide... aqui. Impressão que é o ministro Alexandre Agra, isso. Então tá bem. Mas, então, Vossa Excelência, se Vossa Excelência quiser adiantar o seu voto... Não, sem... se não está na minha ordem, eu não vou adiantar. Obrigado, senhor presidente. Presidente. Tá bem. Presidente. Pois não, ministro Lélio. Aqui eu vou contar com a benevolência de Vossa Excelência e do ministro Alexandre também, dos pares. É porque, como Vossa Excelência sabe, eu presido a comissão de concurso, que inicia suas atividades na próxima semana. Então, por 2 meses, eu não poderei comparecer às sessões. Então, nessa circunstância especialíssima, peço compreensão, presidente, Está bem, ministro para proferir desde já o meu voto. Está bem. Eu já estou com convicção formada. Tem a palavra, Vossa Excelência. Sim, presidente. Aqui, pelo que apreendi do voto da eminente relatora, houve um equívoco da parte no direcionamento da ação rescisória, pretendendo desconstituir a sentença que já foi substituída por acórdão prolatado pelo Tribunal Regional. Com esses brevíssimos fundamentos, senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto da eminente relatora. Algum outro ministro deseja antecipar seu voto? Muito bem. Então, não havendo, proclamo que, depois do voto da nova ministra relatora e do ministro Lélio Bentes Corrêa, esse feito fica com o seu julgamento adiado em razão do pedido de vista regimental formulado pelo nobre ministro Alexandre Agra. Prevou-se próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 10.854, dígito 88, de 2016, em que são partes Lúcia Vânia de Andrade, Banco Santander Brasil, S.A. Tem a palavra o nobre ministro Douglas. Obrigado, presidente. Senhoras e senhores ministros, recurso ordinário interposto contra acórdão lavrado em ação rescisória pelo egrégio terceiro regional. A parte recorrente não se conforma com a rescisão da coisa julgada formada nos autos da ação matriz, com base no reconhecimento de que houve vício de citação. E são desenvolvidas várias alegações no sentido de que não seria possível, em sede rescisória, sem transgressão ou contrariedade à súmula 410 e também à súmula 16 desta Corte, reconhecer o vício de citação na ação matriz. Fundamentalmente, a parte se insurge contra a possibilidade de produção de provas em sede de ação rescisória, provas destinadas a corroborar a tese do vício de citação que fundamenta a pretensão desconstitutiva. É interessante que a parte, inclusive, postula que se reconheça neste colegiado a possibilidade de transferência da competência para o exame da matéria ao pleno do tribunal. Pretende-se que nós acolhamos a arguição de incidente de assunção de competência com fundamento no artigo 947 do novo Código de Processo Civil. Eu estou votando, senhor presidente, no sentido de conhecer e desprover o recurso, e o faço por considerar, com base nos precedentes da própria súmula 410, que a referida diretriz não se direciona à hipótese em que a parte pretende demonstrar o vício de citação, que é o vício capital, na medida em que a citação válida é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da relação processual. O que a súmula 410 interdita é a possibilidade de releitura, reexame de fatos e provas, para que se reconheça, então, retificada a premissa fática prevalecente na decisão rescindenda, para que se reconheça, então, a violação a dispositivos legais. Eu transcrevo no corpo do voto precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido e proponho, então, ao colegiado a consagração da tese de que o vício de citação pode, sim, ser objeto de comprovação em regular dilação probatória,
em sede de ação rescisória, e, nesse sentido, estou votando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Doutor Eli. Presidente, pelo banco recorrido, poderes nos autos, mantido o voto do eminente relator, apenas o registro da presença. Está bem. Havendo divergência, Vossa Excelência terá a palavra, sem dúvida. Senhoras e senhores ministros, ministro Renato. Senhor presidente, eu até trouxe várias divergências que estão com vista, inclusive tratando dessa matéria, porque entendia que não seria possível o corte rescisório por violação de lei, quando há necessidade de se estabelecer reabrir a instrução probatória na ação rescisória. Na medida, inclusive, porque nós exigimos a emissão de tese e pré-questionamento da tese jurídica firmada no dispositivo tido como violado. Todavia, o que verifico que não é este o posicionamento da sessão. Aliás, o ministro Alexandre Yaga já me deu ciência, o ministro Douglas também, que o STJ está exatamente na linha da hora adotada por Sua Excelência, ministro relator, de modo que eu vou apenas ressalvar entendimento. Alguma dúvida, divergência? Bom, não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre ministro relator, à unanimidade, com ressalva de entendimento do nobre ministro Renato Lacerda Paiva, vice-presidente. Ministro Renato, eu peço a Vossa Excelência que presida o próximo, que Vossa Excelência vai mandar pregoar certamente, eu estou impedido. Pregão. Retorno de vista regimental, concedida à excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 210, dígito 32 de 2016, em que é relatora a excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, que votou no sentido de rejeitar as preliminares de intempestividade, de deserção do recurso ordinário, conhecer parcialmente do recurso ordinário do autor e, no mérito, negar-lhe provimento. Rejeitar a preliminar de ausência de legitimidade do réu para insurgir-se acerca da condenação e honorários da advocatícia, conhecer do recurso ordinário do réu e, no mérito, negar-lhe provimento. Os excelentíssimos senhores ministros Douglas Alencar Rodrigues, Alexandre Agra Belmonte, Breno Medeiros e Ives Gandra votaram no sentido de rejeitar as preliminares de intempestividade e de deserção do recurso ordinário, conhecer parcialmente do recurso ordinário do autor e, no mérito, dar-lhe provimento, julgando parcialmente procedente o pedido de corte rescisório. Ministro Renato, eu peço a palavra, Vossa Excelência. Pois não, ministro. A informação era equivocada, eu não estou impedido. Eu não voto em razão do voto anterior do ministro Ives. Mas não impediria que Vossa Excelência presidisse. Não impediria, mas não vejo dificuldade alguma. Vossa Excelência já está presidindo. Só para esclarecer, para não ficar o impedimento registrado. Eu só não voto. Pois é, Vossa Excelência, então eu com prazer devolvo a presidência a Vossa Excelência. Com prazer, não é? Está bem, ministro Renato, agradeço a Vossa Excelência. Não há impedimento para o meu ato de presidir esse feito. Retomo a presidência, agradeço ao ministro Renato e concedo a palavra à nobre ministra Maria Helena Malma, que traz esse feito em vista regimental. Senhor presidente, senhores ministros, na última sessão que esses autos vieram a julgamento, eu pedi prorrogação das vistas porque o ministro Douglas, que inaugurou a divergência, encontrava-se justificadamente ausente, num belíssimo projeto. Bom, a questão ela é complexa, principalmente porque envolve uma lei muito antiga. Trata-se de recurso ordinário em ação rescisória proposta em 2016, na qual o banco executado busca desconstituição de acordo proferido numa reclamação trabalhista que foi ajuizada em 19 de julho de 85, só para ter dimensão do debate no decorrer dos anos, de 85 até hoje, né? Conforme a inicial, que está bem claro nesse sentido. A sentença da fase de conhecimento desse caso ela é de 1991. Eu faço esses registros
dessa linha de tempo, para que a gente tenha também compreensão de como os processos, eles, no decorrer dos anos, eles continuam no judiciário. Quer dizer, uma decisão de 1991, e essa sentença ela começou a ser executada em 2003. Bom, enfim, ali se processa nos autos principais, obviamente, já veio inúmeras vezes, o processo veio inúmeras vezes a esse tribunal. Na última vez, nos autos no agravo de instrumento e recurso de revista 21.219.500, a segunda turma, em voto de lavra do ministro Renato de Lacerda Paiva, de 25 de fevereiro de 2015, não admitiu processar o recurso de revista proposto pelo banco sob a alegação de que os parâmetros adotados no acórdão rescindendo para o cálculo da multa feriram o artigo 5º, 36 da Constituição Federal. Eu observo que o tema central da insurgência do banco ali já era a correta indicação da base de cálculo da multa, mesmo tema que debatido nessa ação rescisória. A multa é essa decorrente de dissídio coletivo. Da decisão da segunda turma, foram opostos e rejeitados 2 embargos de declaração, todos em votos de lavra de Sua Excelência, o ministro Renato. O banco interpôs recurso extraordinário, que não foi admitido pelo ministro Ives Gandra, então vice-presidente da Corte. O despacho está na folha 930. O banco manejou agravo ao órgão especial e também não obteve sucesso em ver processado seu recurso extraordinário, que estaria calcado, que está calcado na ofensa do artigo 5º, 35 da Constituição Federal. Não satisfeito, o banco ainda opôs embargos de declaração contra o acórdão do órgão especial, que finalmente foi rejeitado em 15 de fevereiro de 2016. Insatisfeito ainda, a juíza apresente ação rescisória. Eu faço feita essa breve digressão no tempo, né? Estou convencida, senhor presidente, que a presente ação rescisória, ora em julgamento, ela controverte acerca da melhor interpretação do título exequendo, vale dizer, aquele que, dentre as possíveis, mais se aproxima do título executivo judicial. Obviamente, tudo isso vem sendo feito em nome da preservação da coisa julgada. Ocorre que, conforme a orientação jurisprudencial 123 da SDI 1.2, abro aspas, o acolhimento da ação rescisória calcada em ofensa à coisa julgada supõe dissonância patente entre as decisões exequenda e rescindenda, o que não se verifica quando se faz necessária a interpretação do título executivo judicial para se concluir pela lesão à coisa julgada. É sob o viés deste verbete, ou seja, com base na súmula 123, que estou apresentando o voto convergente ao da relatora, com ressalva à verdade de fundamentação. Eu ouvi, quer dizer, eu li atentamente a divergência trazida pelo ministro Douglas na sessão do dia 5 de dezembro de 2017. A tese da Sua Excelência, no meu sentir, parte do mesmo pressuposto adotado na inicial da presente ação rescisória, de que, eu aqui abro aspas, não houve definição específica e objetiva da base de cálculo da multa dissídial, ao contrário do que considerou a Igreja Corte de Origem. Salvo melhor juízo, tal proposição somente é possível após minudente exercício e interpretação do título exequendo, o que levou esse colegiado, na sessão do dia 5 de dezembro de 2017,
a tecer considerações até mesmo acerca do correto sentido do sinal gráfico, ponto e vírgula, que separa as diversas parcelas que compõem a parte dispositiva da decisão condenatória, que é do ano de 1991. Não remanescem dúvidas de que a decisão exequenda não foi redigida assim, ela foi redigida de forma clara e objetiva, mas ela, pela localização do dispositivo, poderia, então, dar uma ideia de que haveria uma contradição no dispositivo. O certo é que o exame da sentença não permite inferir se a base de cálculo da multa dissídial está ou não definida naquele decisum, porque a multa dissídial vem depois, ponto e vírgula, ou seja, depois que são colocados os critérios no próprio dispositivo, critérios de pagamento das parcelas que falam da remuneração e não do salário base. Há somente um caminho para discernir se o acórdão residendo da execuibilidade ao artigo 36 da Constituição Federal, conforme a tese prevalente no regional, e no voto da nobre relatora, ou, ao contrário, ofende norma literal a mesma norma, conforme bem pontuado na divergência. Deve-se, primeiramente, definir em que momento processual a base de cálculo da multa alcançou a característica de imutabilidade. Evidentemente, isso não dispensa o exame e interpretação do título executivo, que, no caso em tela, vem sendo fonte de intensa controvérsia entre os sujeitos processuais. Acontece que a ação rescisória ajuizada com esteio na violação do artigo 5º, 36, não se presta a indicar qual, dentre as possíveis interpretações do título exequendo, é a melhor ou que deve prevalecer. A diretriz contida na orientação jurisprudencial 123 tem por escopo evitar o que exatamente ocorre nos presentes autos, o prolongamento de uma controvérsia que já dura uma vida, porque teve início com o protocolo de reclamação trabalhista matriz em 19 de julho de 1985. Por essa razão, pedindo vênia a divergência, estou aderindo à conclusão da nobre relatora, embora por fundamento diverso, no sentido de que é inviável o corte rescisório, que encontra, no caso presente, no meu sentir, na minha interpretação, óbice contido na OJ 123. Então, eu acompanho a relatora com divergência de fundamentação, senhor presidente, senhores ministros. Está bem. Eminente ministro Renato Paiva. Senhor presidente, senhores ministros, o título executivo, a sentença proferida na fase de conhecimento, ao condenar a reclamada, ora autora, no pagamento de multa dissídial, não fixou a sua base de cálculo. Basta ver os seus termos. Desse modo, ante a ausência de fixação da referida base de cálculo no título executivo, plenamente possível sua fixação na fase executiva para possibilitar a correta liquidação do julgado. Assim sendo, não há que se falar em três coisas julgadas acerca da base de cálculo da multa dissídial, mas tão somente de duas, quais sejam: a. Em sede de embargos de declaração e embargos à execução, onde o juiz da execução fixou de ofício o salário do reclamante como base de cálculo, ante a omissão do título executivo acerca da questão. B. Em sede do segundo agravo de petição, quando o TRT, posteriormente ao trânsito em julgado da decisão, em sede de embargo de declaração e embargos à execução, entendeu que a base de cálculo deve ser a remuneração, ante o primeiro trânsito julgado na fase de conhecimento, que teria fixado a remuneração como base de cálculo da multa. Desse modo, o cerne da controvérsia é saber se, diante de decisões transitadas em julgado
em momentos diversos na mesma relação jurídica processual na fase executória e que são conflitantes entre si, qual delas deve prevalecer. Como já exposto, no caso em questão, a sentença proferida na fase de conhecimento foi silente com relação à base de cálculo da multa decidial, restando possível ao juízo da execução definir o referido parâmetro de cálculo, o que ocorreu na hipótese. Cabe ressaltar que, após o juízo da execução definir, em sede de embargo de declaração e embargo de execução, que a base de cálculo da multa decidial é o salário base do reclamante, houve o trânsito em julgado do referido deciso. Posteriormente, no decorrer da mesma relação processual, esse debate acerca da base de cálculo ocorreu novamente em posterior agravo de petição da hora autora, o qual foi dado provimento para fixar a base de cálculo da multa na remuneração do reclamante. No entanto, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão que fixou pela primeira vez a base de cálculo da multa decidial, não caberia a reabertura da referida discussão em momento subsequente, sob pena de violação à coisa julgada. Desse modo, a resolução pela segunda vez na fase executiva da questão relativa à base de cálculo da multa decidial afronta a coisa julgada formada na primeira decisão realizada em sede de embargos de declaração e embargos de execução, eis que revestida de imutabilidade e indiscutibilidade, efeitos endoprocessuais decorrentes do trânsito em julgado. De modo que, com esses fundamentos, respeitosamente, eu peço vênia a Sua Excelência a ministra relatora para acompanhar a divergência. Divergência. Eminente ministro Lélio. Senhor presidente, de fato, um processo complexo, recheado de incidentes processuais e preclusões sucessivas. Verifica-se, senhor presidente, senhores ministros, que desde a prolação da sentença, no iter do início da fase executória, o inconformismo veiculado pela executada calcava-se em duas premissas: a inexigibilidade da multa decidial, porque ilíquidas as parcelas devidas ao reclamante, e, subsidiariamente, a limitação dessa multa ao valor da obrigação principal. Era só isso que se discutia no processo. Poder-se-ia até dizer que a sentença de conhecimento, ao acolher o pedido formulado pelo reclamante, no sentido de que a multa fosse paga com base na remuneração, isso é explícito no pedido inicial, teria, sim, formado coisa julgada que deveria ser respeitada na fase de execução. Todo o imbróglio se inicia no julgamento dos embargos de declaração interpostos à sentença proferida na execução, a folha 472, em que aí sim a meritíssima juíza, ao emprestar efeito modificativo aos EDs e afastar a limitação ao artigo 920 do Código Civil que havia anteriormente aplicado, estabelece o dies a quo para o pagamento da multa como a data do trânsito em julgado, seguindo, portanto, a discussão havida nos autos quanto à inexigibilidade da multa enquanto não se tivesse liquidado os valores devidos ao reclamante, e acrescenta, só a partir, diz a juíza, só a partir do trânsito em julgado da decisão exequenda que estará fixado o termo inicial do débito para avaliação do quanto, e mesmo assim,
tomando-se como parâmetro o salário do reclamante, já que a cláusula citada não indica como já assinalado. E prossegue. Nenhum julgado fixou a base de cálculo e nem a partir de quando será devido o crédito aludido. Ressalto que os aludidos parâmetros devem ser fixados, até mesmo de ofício, pelo juiz da execução. Ora, essa assertiva seria, sim, questionável, a meu juízo, em face do conteúdo da sentença transitada em julgado. Todavia, o reclamante, ao interpor o agravo de petição, as folhas 491, um longo agravo com mais de 30 laudas, ao se referir à multa dissidial, invocando a imutabilidade da coisa julgada, limita-se a atacar a decisão no que fixou o dies a quo a partir do trânsito em julgado. Nada refere, absolutamente nada, quanto à sua base de cálculo. Ocorreu aí preclusão e, como consequência, o trânsito em julgado da decisão proferida no processo de execução, da primeira decisão proferida no processo de execução, como bem assinalou o ministro Renato de Lacerda Paiva. Ora, nessa situação processual, não vejo como pudesse decisão ulterior, aquela prolatada à folha 519, pela terceira turma do Tribunal Regional, confrontar a decisão do primeiro grau com aquela transitada em julgado na fase de conhecimento para afirmar que violara a coisa julgada, se a parte sequer provocara o tribunal a fazê-lo mediante a interposição do recurso próprio. Com esse esclarecimento, senhor presidente, e reconhecendo que é um caso realmente delicado, complexo, as importâncias envolvidas são vultosas, mas processualmente não vejo como, nessa via estreita da ação rescisória, desfazer a coisa julgada, verificada a partir da decisão proferida em embargos de declaração pela vara na execução. Pedindo a máxima vênia à eminente relatora e à ministra Maria Helena que acompanha, eu acompanho a divergência. Acompanho a divergência. Então, proclamo. Estamos ainda em sede no recurso ordinário, né? Vamos julgar depois o agravo, na tutela cautelar antecedente. Proclamo que, por maioria de votos, a SDI rejeitou, a unanimidade, primeiro, a unanimidade rejeitou as preliminares de intempestividade e deserção do recurso ordinário, conheceu parcialmente do recurso ordinário do autor. No mérito, por maioria de votos, julgou parcialmente procedente o pedido nos termos do voto inaugurado pelo nobre ministro Douglas Alencar Rodrigues. Bem? Vencidas as excelentíssimas senhoras ministras Delaide Miranda Arantes, relatora, e Maria Helena Malma, que negavam provimento ao recurso, nos termos do voto da ministra relatora, com fundamento diverso, acompanhado pela ministra Maria Helena Malma. Agora resta o agravo na tutela cautelar antecedente, que corre junto a este feito, para o que concedo a palavra à nobre ministra relatora. Foi apregoado em conjunto? Ministra relatora, nós vamos apregoar esse agravo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Delaide Miranda Arantes, processo AGR Tuticaute Antec 5.902, dígito 16 de 2017, em que são partes Eurípides Pinto de Moraes e Banco Mercantil do Brasil S.A. Eminente ministra relatora. Senhor presidente, agravo regimental interposto contra a decisão da relatora, que deferiu tutela provisória cautelar,
E, tendo em vista o julgamento do RO 210/32/2016 por esta SDI 2, é de se julgar prejudicado o exame do agravo regimental, uma vez que interpôs contra a decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência de natureza cautelar incidental ao referido recurso ordinário. Também. Há divergência? Não havendo proclamo o resultado. Aliás, devo anotar que, neste aqui, o ministro Alexandre vota. Proclamo que foi negado provimento ao agravo na tutela cautelar antecedente, nos termos do voto da ministra relatora. Mas se disse, eu vou repetir que o ministro Douglas redigirá o acórdão proferido no recurso ordinário 210/32 de 2016, que acabou de ser julgado. Vossa Excelência deseja notas? Sim, senhor presidente, por gentileza. Notas degravadas ao nobre ministro Douglas Alencar Rodrigues e as ministras Delaide juntará voto vencido ao pé do acordo, o que será acompanhado pela nobre ministra. Aliás, ministra Maria Helena Malma, que tem fundamento diverso, Vossa Excelência também juntará? Junto, sim, senhora. Está bem. Juntará um voto vencido às nobres ministras Delaide Miranda e Maria Helena Malma. Encerrado o julgamento. Apregou-se o próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Delaide Miranda Arantes, processo RO 11.239, dígito 61, de 2014, em que são partes Sindicato dos Empregados, de Agentes Autônomos, do Comércio, Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e outros, e Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, Informática, Material Eletrônico e outros. Impedido, excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva. Tem a palavra a nobre ministra Delaide Miranda Arantes, relatora. Senhor presidente, neste processo eu recebi memoriais, os quais foram devidamente examinados. Recurso ordinário do primeiro réu, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas de Informática e Material Eletrônico. Ação rescisória ajuizada sob aias do Código de Processo Civil de 1973, artigo 485.5 do referido Código. Examino primeiro o enquadramento sindical, atividade preponderante do empregador, impossibilidade de revolvimento de fatos e provas, atraindo a aplicação da súmula 410 deste colendo o Tribunal Superior do Trabalho. Nesse tema, eu conheço do recurso ordinário e dou provimento. Eu vou, resumidamente, senhor presidente, ler a parte dispositiva do meu voto, e, se for necessário, eu presto outros esclarecimentos. Eu conheço o recurso ordinário do primeiro réu e, no mérito, dou-lhe provimento para julgar improcedente a pretensão desconstitutiva, revogando a tutela de urgência deferida no acordo reformado e indeferindo o pedido de tutela provisória e, em consequência, ainda determinar a liberação do depósito prévio a favor do primeiro réu após o trânsito em julgado, custas processuais e honorários advocatícios em reversão, sendo os honorários advocatícios devidos apenas ao causídico do primeiro réu, e não conhecer do recurso ordinário adesivo da autora. Em síntese, é o meu voto. Doutor Luciano. Peço uso da palavra, senhor presidente. Tem a palavra, Vossa Excelência. Pela Ingepron, com procuração nos autos. Senhor presidente, senhores ministros, excelentíssima senhora relatora, eu confesso que não teria dificuldade nenhuma em não sustentar as razões desse recurso se essa empresa não fosse uma empresa pública, a Ingepron não fosse uma empresa pública. Porque estaríamos, de fato, se não fosse ela uma empresa pública, diante de um revolvimento de fatos e provas para enquadramento sindical. Isso porque seria necessário a análise do contrato social da empresa em face do acórdão recidendo, que tem uma declaração expressa no sentido da questão da atividade preponderante da empresa identificada de fato. Acontece que é uma empresa pública. Essa empresa ela foi fundada por lei. A lei é 7.000 do ano de 1982,
objeto social dela. Então, a atividade que ela obrigatoriamente deve se dedicar, por que eu digo obrigatoriamente? Porque é decorrente de lei e não do Estatuto Social, é a promoção da indústria naval. É projeto, é assessoria, é gerenciamento. Ela não é, por força de lei, uma indústria. O enquadramento sindical feito pelo acórdão rescindendo é de que ela seria uma indústria, com base em uma fiscalização que foi feita. Acontece o seguinte, se fosse uma empresa normal, se não fosse uma empresa pública, estaríamos, evidentemente, em uma discussão entre o que é o objeto social e se houve digamos, um desvirtuamento do objeto social da empresa, do contrato social. Aqui não estamos falando disso, nós estamos falando de uma ilegalidade. Se houve desvirtuamento, e eu estou admitindo isso porque esse fato está no acórdão, se houve desvirtuamento, esse desvirtuamento é uma ilegalidade. Se ela deixou de gerenciar projeto de engenharia naval para fabricar navio, nós estamos diante de uma ilegalidade. Se estamos diante de uma ilegalidade, dessa ilegalidade não nasce direito. Não poderia jamais ser enquadrado no sindicato dos trabalhadores da indústria. E sim, essa ilegalidade, se fosse o caso, deveria ter sido corrigida. Não é? Tem um outro aspecto também que foi admitido, foi provido o recurso, a rescisória também foi julgada procedente, em sede de decisão de embargo de declaração, por violação do artigo 264 e 294 do CPC. O pedido foi aditado para a condenação da Engeprom após as contestações. Por quê? Essa ação se iniciou na Justiça Comum, uma briga entre dois sindicatos de empregados. Um sindicato que tinha assinado acordo coletivo com a Engeprom, que era o sindicato representativo, que era de empregados de empresas de assessoria, e o sindicato de empregados na indústria metalúrgica. Essa briga começou entre os dois. Foi determinada a citação como litisconsorte passivo, ainda na Justiça Comum da Engeprom, porque aquela briga atingiria, segundo o juiz civil, a Engeprom. Esse processo, depois de citada a Engeprom, e a Engeprom vem para o processo, apresenta a defesa, é enviado à Justiça do Trabalho, por incompetência da Justiça Comum, e na Justiça do Trabalho é aditado um pedido. Foi aditado o pedido para quê? Para condenar a Engeprom nas diferenças decorrentes da aplicação da Convenção Coletiva da Indústria Metalúrgica. Esse fato está registrado no acórdão e na rescisória foi decidido em embargo de declaração que também procede a rescisória por violação dos artigos 264 e 294, porque o pedido de condenação da Engeprom foi feito após a apresentação de defesa. Com essas razões, senhor presidente, pede o desprovimento do recurso do sindicato. Eminente relatora. Senhor presidente, com a devida vênia dos argumentos trazidos da tribuna, eu vou manter o meu voto e submeto a vossas excelências. Senhoras e senhores ministros, divergência? Não havendo... Senhor presidente. Pois não. Senhor presidente. É só eu dizer que vou proclamar, aí ele pede a palavra. Tem Obrigado, a palavra, senhor presidente. Ministro Alexandre. Nesse caso aqui, respeitosamente, senhor presidente, eu vou pedir vênia à douta ministra relatora para consignar meu voto divergente, porque fiz a anotação aqui e ontem, revisando a pauta, abrindo o processo, me deparei exatamente com essa situação trazida da sustentação oral, no sentido aqui de que não se trata de revolvimento de fatos e provas, a teor do que proíbe a súmula 410 mencionada no voto, exatamente porque o objeto social da empresa recorrida nesse aspecto é definido por lei. Então, e o conhecimento é aqui, de ofício, a lei federal, não há nenhum aspecto fático nesse sentido. Então, entendo aqui que o acórdão recorrido aplicou bem o direito, rescindindo a sentença atacada pela ação rescisória, exatamente porque
pelo objeto social trazido pela lei que institui a referida empresa pública federal, o enquadramento não é na indústria metalúrgica, mecânica, de informática, material elétrico, etc., etc., mas sim no sindicato que até então a empresa estava vinculada. Por essas breves razões, senhor presidente, eu respeitosamente anoto o meu voto divergente. Tomo votos. Eminente ministro Alexandre Agra. Senhor presidente, eu peço vista regimental. Eu estou verificando aqui agora, inclusive, o acórdão. Tá, proclamo, portanto, que o julgamento desse feito fica adiado em razão do pedido de vista regimental formulado pelo nobre ministro Alexandre Agra Belmonte. E peço notas degravadas. Notas degravadas a sua excelência. Eu peço notas também. Também para a nobre ministra relatora, aliás, para todos os membros da STI 2, é uma questão interessante, contemplando a sustentação oral. Pregou-se o próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 4094, de 72 de 2011, em que são partes espólio de Paulo Alvani Farias Fernandes e órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário avulso do Porto Organizado do Rio Grande. Tem a palavra o nobre ministro Douglas Alencar Rodrigues. Pois não, presidente. A sustentação oral é pelo recorrido e, em benefício do tempo, se houver necessidade, esclareço algum aspecto que seja considerado necessário. A presente rescisória está fundada em violação legal e a parte autora aponta a transgressão ao artigo 7º, incisos 29 e 34 da Constituição Federal. Em relação ao artigo 7º, 29, incide o óbice da súmula 298, na medida em que a definição sobre a natureza total ou parcial da prescrição não traduz violação direta ao dispositivo constitucional. Em relação ao inciso 34 do mesmo artigo 7º, incide o óbice da súmula 409 desta Corte. Assim, agora, perdão, presidente, eu acabei trocando aqui. Inciso 7º, 29, não há como reconhecê-la, justamente por aplicação da súmula 409, na medida em que estabelecer se a prescrição é total ou parcial, não denota transgressão direta, literal, ao preceito constitucional. Em relação ao inciso 34 do artigo 7º, o acórdão rescindendo não enfrentou a matéria e aqui a ausência de tese é o que inviabiliza a pesquisa em torno do vício substantivo suscitado na petição inicial. Estou votando pelo conhecimento e desprovimento, citando precedentes dessa subseção. Doutora Caroline Nicioca, que patrocina o recorrido, registra a presença? Com poderes nos autos, apenas o registro da presença, caso não haja divergência, senhor presidente. Está bem. Se houver, Vossa Excelência tem a palavra. Registre a presença ilustre da doutora Caroline Nicioca. Indago se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto de Sua Excelência, o ministro relator. Apregou-se o próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 80.388, dígito 91 de 2016, em que são partes Banco do Brasil, S.A. e Domingos Monteiro da Frota. Tem a palavra o nobre ministro Alexandre Agra. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de recurso ordinário, ação rescisória, já sob a égide do CPC de 2015, se discute a questão relacionada àqueles anuênios do Banco do Brasil. Trata-se de pretensão rescisória, calcada no artigo 966.5 do CPC de 2015, ao argumento de que o acórdão rescindendo, ao concluir que a parcela anuênio paga pelo Banco do Brasil durante a contratualidade não se incorpora ao contrato de trabalho, teria perpetrado violação das normas do artigo 468 da CLT e da súmula 51.1 desta Corte. A decisão rescindenda, para concluir pela legalidade da supressão do benefício, parte da premissa de que a parcela denominada anuênio foi criada por meio do acordo coletivo de 1983-1984 e deixou de ser pago ao autor no ano de 1999, quando as categorias não chegaram a uma composição
e, após a instauração de dissídio coletivo, restou decidido que a parcela não mais seria renovada. O fato, senhor presidente, é que, apesar da fonte normativa desse anuênio, em vários processos, termos entendido que ela é contratual, com anotação em carteira, etc. e tal, em alguns processos assim, em outros uma decisão diferente, mas o fato é que, neste processo aqui, não há menção na decisão quanto à assertiva de que essa norma teria sido criada por norma regulamentar. Então, a partir do momento em que não há registro de que ela teria sido criada por contrato ou norma regulamentar, para depois, então, ela ingressar no acordo coletivo e ser suprimida, não havendo esse registro, não vejo como se rediscutir essa questão, se procurar fazer apuração para dar uma solução diferente daquela que foi dada pelo Tribunal Regional e que constituiu a premissa. Não há pré-questionamento, pronunciamento explícito sequer, lógico, pela própria ausência de questionamento da fonte normativa dessa parcela no próprio processo originário. Diante disso, eu não vejo como estabelecer aqui de forma diferente, a não ser conhecer e prover o recurso para julgar improcedente o corte rescisório. Porque o Tribunal Regional admitiu uma premissa que não consta do processo original. Bem. Excelência, eu peço a palavra pelo recorrido, requer o juntado de subestabelecimento. Tem a palavra, doutor Ricardo. Excelência, com relação à existência ou não de referência na decisão rescindenda sobre a premissa de que a verba era prevista anteriormente na forma de quinquênios, eu peço vênia para ler a folha 4 do acórdão recorrido, a seguinte referência. Abro aspas, transcrição da decisão rescindenda. Sabe-se que a referida parcela foi instituída por meio de acordo coletivo de trabalho de 1983/1984, ficando acordado entre as categorias envolvidas que a parcela de adicional de tempo de serviço, anteriormente denominada quinquênio, passaria a se chamar anuênio e corresponderia a 1% do vencimento padrão do empregado por cada ano de serviço. Daí, Excelência, veio a ilação do veterano do acordo recorrido, no sentido de que o pronunciamento explícito exigido em ação rescisória diz respeito à matéria e ao enfoque específico da tese debatida na ação, e não necessariamente ao dispositivo legal tido por violado. Basta que o conteúdo da norma reputada violada haja sido abordado na decisão rescindente para que se considere preenchido o pressuposto. Assim o fez para apontar a violação, no caso, do artigo 468. E por quê? Ele entendeu que, ao fazer referência que os quinquênios foram transformados em anuênios por norma coletiva a partir de 1983, esses quinquênios eram previstos em norma interna e integravam o contrato de trabalho, tanto que há uma referência falando, e essa relação harmoniza com o disposto da ficha cadastral do autor, na qual consta que sua remuneração seria composta de salário acrescido de quinquênios. E, ademais, Excelência, nas folhas 17 do recurso ordinário do próprio Banco do Brasil, essa premissa é corroborada. Diz o Banco do Brasil em seu recurso ordinário: como visto, a partir de 1 de 9 de 83, o regime de anuênios veio substituir o anterior regime de quinquênios, que vigorava até então, o qual conferia direito de reajuste de 5% a cada 5 anos aos empregados do banco. A cláusula dos anuênios, existente desde 1983 por força de ACT, foi revogada, suprimida na sentença normativa de dissídio coletivo 1999-2000. A matéria é conhecida, enfim, eu não vou cansá-los com essas referências. O fato é que tanto na decisão rescindenda quanto no acórdão, referências
de que houve uma alteração contratual do reclamante por norma coletiva a partir de 1983, de uma verba que integrava o seu contrato, denominado quinquênios, e o que o acordo coletivo veio fazer em seguida foi simplesmente mudar a nomenclatura dessa verba para anuênios. Uma verba que antes era previsto pagamento de 5% em 5 anos, passou a ser previsto pagamento anual de 1%. Então, ao haver essa alteração por si só não era o suficiente para extirpar essa verba do contrato de trabalho do reclamante. Em razão disso, ele entende a violação do artigo 468 ao ser sonegada de vez as referências à data são muitas, excelência, mas ao ser sonegada ao reclamante de vez, a ser suprimida a verba definitivamente em 1999. Então, em razão disso, o recorrido entende não ser possível o provimento do recurso ordinário do Banco do Brasil. É o que você quer. Está bem. Senhor presidente, consta do acórdão regional, do acórdão. Presidente relator. Sim. Me perdoe. Doutor Ricardo, Vossa Excelência sustentou sem instrumento de mandato? Eu requeria juntar esse Requeriu? esclarecimento, excelência. Sim. Está bem. É que eu não ouvi, por isso não deferi. Desculpa. Tá? Mas defiro com efeitos retardados. Tem a palavra o ministro relator. Senhor presidente, em síntese, consta do acórdão atacado que a reclamante foi admitida pelo reclamado em 30 de 12 de 1983, quando passou a receber mensalmente a parcela anuênio. E continua o acórdão. Sabe-se que a referida parcela, que passou a receber em 1983, foi instituída por meio de acordo coletivo de trabalho de 1983 e 1984. Isso é o que o regional afirma, ficando acordada entre as categorias, que a parcela adicional de tempo de serviço, anteriormente denominada quinquênio. Enfim, não há aqui a fonte normativa, não há essa informação de que essa parcela foi instituída por norma regulamentar, não há informação de que ela foi instituída por contrato. Diante dessa afirmação do tribunal, e não se podendo tirar ilações que não constam do acórdão atacado, eu, então, reafirmo o voto no sentido de conhecer do recurso ordinário, dar provimento para julgar improcedente o pedido de corte rescisório. Inversão dos ônus da sucumbência, ficando a cargo do autor o pagamento das custas processuais. Senhoras e senhores ministros, ministro Renato. Senhor presidente, eu até acompanho Sua Excelência e acrescentaria mais o fundamento. Eu penso que aqui se trataria mesmo da hipótese súmula 83, porque vem por violação ao artigo 468 da CLT, a matéria anuênios, não obstante, ela, ao que me consta, não há OJ nem súmula, dependeria da verificação da jurisprudência unânime nas 8 turmas, e não está demonstrado, e ainda assim, para se chegar à conclusão de que a matéria teria sido superada pelas 8 turmas, haveria que se verificar esse aspecto fático trazido pelo relator, ou seja, a fonte normativa do benefício. Então, com esses fundamentos, eu acompanho Sua Excelência. Acompanha, né? Então, numa divergência, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre ministro relator. Pregou-se o próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 6.597, dígito 84, de 2016, em que são partes Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias e oficinas metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico e eletrônico, siderúrgicas, automobilísticas e de autopeças de Taubaté e outros, e LG Eletrônicos do Brasil, S.A., LTDA. Tem a palavra o nobre ministro relator. Pois não, presidente. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra a decisão interlocutória de antecipação dos efeitos da tutela em ação civil pública, impondo à impetrante
recorrida, neste instante, o dever de abstenção, de impedimento ou de limitação à atuação dos dirigentes sindicais e dos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, sob pena de multa. A segurança foi concedida no âmbito regional, mas, na linha do item 3 da súmula 414, neste instante já houve julgamento da ação civil pública, o que leva à perda superveniente do interesse de agir, impondo a denegação da segurança. É assim que voto, senhor presidente. Doutor Felipe. Excelência, com procuração dos autos, apenas o registro da presença. Registre a presença ilustre do doutor Felipe Max Ribeiro, que patrocina a empresa recorrida, indago-se a divergência. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre ministro relator. Apregou-se o próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Alexandre Luiz Ramos, processo RO 20.233, dígito 89 de 2017, em que são partes Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica e Kleber Galtério de Souza. Tem a palavra o nobre ministro Alexandre Ramos. Senhor presidente, trata-se aqui de recurso ordinário e mandado de segurança, matéria já deliberada por essa subseção 2 de dissídios individuais. Eu vou direto à conclusão, senhor presidente, mesmo porque, eventualmente, parece que atende aqui a pretensão do advogado com pedido de preferência, e o dispositivo é de conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. E aqui eu requeiro, senhor presidente, só o registro de ressalva de entendimento. Fico à disposição, presidente. Vossa Excelência está conhecendo do recurso ordinário e, no método, negando-lhe provimento, ressalvando o entendimento pessoal, que está ajustando a jurisprudência da Corte. Exatamente, né? Doutora Cíntia. Excelência, pelo recorrido, apenas o registro da presença. Registra a presença ilustre da doutora Cíntia Fernandes. Indago se há alguma divergência. Senhor presidente. Pois não, ministro Renato. Quando essa matéria foi amplamente debatida na STI1, eu fiquei vencido. Entendi que não se tratava de dispensa discriminatória, de modo que, neste caso, eu ressalvo meu entendimento. Só ressalva, né? Então, proclamo que a STI 2, por unanimidade, conheceu do recurso ordinário e, no mérito, lhe negou o provimento, com ressalva de entendimento dos senhores ministros Alexandre Ramos, relator, e Renato Lacerda Paiva. Pregou-se o próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Ramos, processo RO 20.540, dígito 43 de 2017, em que são partes Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica e Paulo César Lemos Chaves. Tem a palavra o nobre ministro Alexandre Ramos. Senhor presidente, a caso semelhante, eu estou conhecendo e negando o provimento ao recurso ordinário e mandado de segurança, requerendo o registro de ressalva de entendimento. Doutora Cíntia. De igual forma, Excelência, o registro da presença pelo recorrido. Registro a presença ilustre de Vossa Excelência, que patrocina o Paulo recorrido. Indago-se a divergência. O ministro Renato também acompanha, mas com ressalva, e proclamo que, a unanimidade, conheceu-se, se negou o provimento ao recurso, com ressalva de entendimento do nobre ministro relator e do nobre ministro Renato Paiva. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Ramos, processo RO 20.862, dígito 63 de 2017, em que são partes Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica e Valdir da Rosa Simplício. Tem a palavra o nobre ministro Alexandre. Senhor presidente, nesse caso também, que é da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, houve sentença superveniente, então houve perda de objeto, razão pela qual eu conheço do recurso e, de ofício, denego a segurança nos termos dos dispositivos mencionados, ante a perda superveniente do interesse processual nos termos da súmula 414 do TST. É como voto, Excelência. Doutora Cíntia. Apenas o registro, Excelência, por favor. Registra a presença ilustre da doutora Cíntia Fernandes, que patrocina o recorrido. Indago-se a divergência. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto, Sua Excelência, o ministro relator. Pregou-se o próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 68, dígito 96 de 2017, em que são partes Edelmil Susson Bey e Oi S.A. em recuperação judicial.
Impedido, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte. Tem a palavra a nova ministra Adelaide Miranda Arantes. Recurso ordinário em mandado de segurança, pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, pessoa física, tendo sido formulado dentro do prazo recursal e em conformidade com a lei, artigo 790, parágrafo 3º da CLT, defiro o pedido. Empresa em recuperação judicial, transcurso do prazo de 180 dias de suspensão da execução trabalhista determinada no juízo da recuperação judicial, prosseguimento da execução na Justiça do Trabalho e a hipótese, senhor presidente, de perda do objeto. Eu, em suma, defiro ao recorrente pedido de benefício da justiça gratuita, na forma já fundamentada, conheço do recurso ordinário e, no mérito, dou provimento para denegar a segurança nos termos do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016. Custas pela impetrante no importe de R$ 20, arbitrados na forma do artigo 789, ante o valor dado à causa de R$ 1.000. É o meu voto. Doutora Márcia. Excelentíssimo senhor ministro presidente, com a procuração nos autos pela OI, eu peço a palavra, ela denegou a segurança, né? Modificou a decisão. Tem a palavra, Vossa Excelência. Obrigada, Excelência. Excelentíssimo senhor ministro presidente, nós estamos falando de uma empresa de recuperação judicial que ainda está com esse projeto. E aqui, no caso, o próprio TRT, em seu voto, no acórdão, ele verifica o direito líquido e certo e discute aqui, na parte que exatamente deve-se manter a segurança, a suspensão da execução, tendo em vista o artigo 6º, parágrafo 4º da própria Lei 11.101. Essa Corte, Excelência, já julgou essa matéria, que ela tem vindo reiteradas vezes aqui na SDI, justamente por causa dessa questão na execução. E o ministro Alberto Bresciani, né, já em 21/10/2016, através do RO 80.005/2016, já deferiu, já fez. Eu vou resumir, Excelência, não vou ler toda a emenda, ela é grande, mas a parte interessante é que defere o processamento ou aprovado ao plano de recuperação, deferido o processamento ou aprovado o plano de recuperação judicial, não cabe o prosseguimento automático das execuções individuais, mesmo após decorrido o prazo de 180 dias, previsto no artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 11.101/2005, de modo que, ao juízo trabalhista, fica vedada a alienação ou disposição de ativos da empresa executada, Excelência. E, nesse sentido, o regional seguiu, o Ministério Público do Trabalho também tem parecer no TRT, tá? Porque aqui no TST não houve, no sentido de que, só ler a conclusão, diante dessa conexão, que o ato impetrado dele extinguindo o direito líquido certo, manifesta a aplicação. Não, o Ministério Público do Trabalho não foi favorável. Eu vou corrigir. Mas o TRT, sim, esse foi no outro processo, a opção 2, peço desculpas a Vossa Excelência. Mas, de qualquer forma, Excelência, existe julgamento aqui no TST, e eu espero que, por segurança jurídica, se mantenha essa questão que já tem vindo várias vezes aqui da STI e que seja concedida a segurança. Eminente relatora. Senhor presidente, eu fiquei, não tive tempo suficiente para examinar quanto à especificidade do precedente que a nobre advogada trouxe da tribuna. Mas o meu voto
Eu vou pedir, vou retirar de pauta em homenagem aos argumentos que vieram da tribuna, e especialmente o precedente, eu vou retirar de pauta e incluo logo em seguida que eu examinar. Está bem. Então, E notas degravadas, inclusive, da... Senhor presidente. Vossa Excelência identifica o precedente pelo número, senhor presidente? Se ela puder identificar o precedente? Sim. Doutora, a doutora Márcia está oferecendo o precedente em cópia física. Agradeço, doutora Márcia. Ministro Douglas. Senhor presidente, talvez com o intuito de colaborar para esse debate, eu havia até lançado aqui um voto convergente, embora convergente com a conclusão e dissonante dos fundamentos, na medida em que tem razão a ilustre advogada com relação à tese de que a só superação do prazo de 180 dias não é razão suficiente para que as execuções sejam retomadas, como considera a eminente relatora. Aliás, ao contrário do que considera a eminente relatora. Mas a razão que justifica a denegação da segurança é a circunstância posta no voto de Sua Excelência que o juiz que processa a recuperação já determinou a retomada das execuções. Está transcrito no voto condutor, o doutor Ricardo Lafayette Campos, juiz de direito. Neste caso específico, já determinou a retomada do trânsito das ações e execuções movidas em face da empresa ora recorrida e impetrante. Então, é uma circunstância de fato específica que afasta a tese desta subseção e do STJ, que vem sendo, inclusive, mitigada no sentido de que a superação dos 180 dias não basta para autorizar a retomada do curso das ações. Por outro fundamento, eu estaria votando com a eminente relatora. Senhor presidente. Ministro Alexandre Ramos. Obrigado, senhor presidente. Essa era a anotação também que eu tinha feito, enfatizando aqui que há o precedente do ministro Alberto Bresciani nesse sentido, alinhando-se, de fato, a como tem decidido o STJ, no sentido de que o decurso do prazo de 180 dias, por si só e de forma automática, não retorna o prosseguimento das execuções no juízo de origem. Mas, como bem observou aqui o ministro Douglas, e isso está no voto da eminente relatora, há uma especificidade nesse caso, porque, de fato, o juiz da recuperação judicial, expressamente no dia 19 de janeiro agora de 2018, atendendo aqui uma série de consultas que outros ramos do Poder Judiciário lhe fizeram, expressamente determina que se encerrou no último dia 19 de dezembro de 2016, de forma que as respectivas execuções podem ter prosseguimento nos juízos de origem. Então, por essas razões, senhor presidente, acompanho a proposta de solução da eminente relatora. Senhor presidente. Ministro Renato. Eu não gosto de antecipar voto, mas acho que como é convergente com a ministra Adelaide, exatamente por essa circunstância que eu havia notado também, essa matéria até já é tema de repercussão geral do Supremo, mas não enfrenta essa particularidade posta no processo. Por isso, em razão dessa particularidade, eu também estaria acompanhando Sua Excelência. Vossa Excelência antecipa aí. Muito bem, então proclamo... Senhor presidente, ao invés de retirar de pauta, eu vou adiar para a próxima sessão, porque aí esse prazo é suficiente. Sim, vai adiar, então. Está bem. Então, em vez de retirar, adia, não é, ministra? Eu proclamo que, após os votos da nobre ministra relatora e a sustentação oral, votaram o nobre ministro Douglas Alencar Rodrigues, Alexandre Ramos e Renato Lacerda Paiva, e a nobre ministra relatora adia o feito para a próxima sessão. Por isso, fica suspenso o julgamento. Apregou-se o próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 1490, dígito 38, de 2016, em que são partes Telemar Norte-Leste S.A. e Ubiratã Aparecido Pereira Fernandes, impedido, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte. Tem a palavra a nobre ministra relatora, Maria Helena Malma. Senhor presidente, aqui é recurso ordinário, aqui em mandado de segurança, ato coator consubstanciado na liberação do crédito incontroverso ao reclamante, liberação dos valores ao exequente, perda de objeto da ação mandamental, ausência de interesse de agir.
O presente mandado de segurança tem como objetivo impugnar a decisão que determinou a liberação do crédito incontroverso ao exequente. Em 15 de maio de 2018, vencida essa relatora, a subseção 2 de dissídios individuais firmou o entendimento que todos os atos de execução referentes às reclamações trabalhistas, cuja executada em recuperação judicial declarada somente pode ser executados perante o juízo universal, ainda que o depósito com concessão tenha ocorrido em momento anterior à mencionada declaração, sendo o juízo universal a competência para a prática de quaisquer atos de execução referentes às reclamações trabalhistas movidas contra a empresa recuperando. É o recurso ordinário 348, de 74, e que foi redator o ministro Renato de Lacerda Paiva, que é de 15 de maio de 2018. No presente caso, porém, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional, verifico que, em 3 de março de 2017, foi publicado despacho na reclamação trabalhista matriz que determinou a liberação do crédito remanescente. Assim, eu constato a perda do objeto no mandado de segurança por ausência de interesse de agir da parte recorrente, uma vez que não há como reverter a decisão concedida pelo mandamos. Então, por essa razão, eu proponho conhecer o recurso e negar de provimento. É assim que eu voto, senhor presidente. Doutora Márcia, agora vou ter que conceder a palavra a Vossa Excelência, desde já. Obrigada, excelência. Outra vez. Com procuração pela Telemar. É a palavra a Vossa Excelência. Obrigada, excelência. Esse caso é semelhante ao anterior, só que, efetivamente, o que se vem sendo colocado é que, quando foi oferecido o crédito em junho, disse o regional que não pertencia mais os valores à empresa e, por isso, a liberação e denegou, à época, a segurança. De fato, os valores já foram levantados, mas a função do mandado de segurança ainda é a própria de evitar, justamente em nome da lei, da aplicação da lei. Até porque existem jurisprudências, inclusive a que eu li anteriormente, de que este prazo ele é prorrogado. Então, neste caso, e existe no próprio recurso ordinário jurisprudência em que se traz aqui, que se revela que a questão de ter feito o depósito antes da recuperação judicial, em nada vem alterar pelo artigo 49 da Lei 11.101 e pelo próprio artigo 6º da mesma lei. Excelências, nesse sentido, não se revela a perda do objeto, mas sim o objeto do mandado de segurança, que é justamente que a recuperação judicial impede a prática que foi tomada. E requer, assim, que seja... Bem, ministra relatora. Eu mantenho minha posição, meu voto. Nós estamos falando em mandado de segurança, estamos examinando a questão do direito líquido e certo. Se houver a parte pode buscar a devolução desse dinheiro, mas não via mandado de segurança. Eu mantenho meu voto no sentido de que aqui o pedido está prejudicado, uma vez que já liberado. Então, se quiser recuperar, vai ter que ser via... Vossa Excelência está mantendo... Eu mantenho meu voto. Senhoras e senhores ministros, divergência, não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pela nobre ministra relatora Maria Helena Malma. Depois o próximo. Retorno de vista regimental, concedido a excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 726, dígito 28 de 2014, em que relatora, excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, que votou no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Não participaram do início do julgamento, excelentíssimos senhores ministros Adelaide Miranda Arantes e Alexandre Ramos. Não houve sustentação oral. Tem a palavra o nobre ministro Renato Paiva. 3726, né? Banco do Brasil. Na verdade, trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado pelo Banco do Brasil contra a decisão proferida em autos de reclamação trabalhista, na qual foi deferida antecipação de tutela para terminar a imediata reintegração formal do empregador, do trabalhador, bem como o restabelecimento do plano de saúde,
Eu pedi a vista para melhor examinar a matéria e prossigo. Consoante se verifica pelos trechos aqui transcritos, a decisão impugnada determinou a reintegração formal do reclamante aos quadros empregados da impetrante por constatar que o contrato de trabalho estava suspenso ao tempo da rescisão contratual. Referida decisão fundamentou-se no fato de que o contrato de trabalho do reclamante estava suspenso no momento da rescisão, diante do gozo de auxílio previdenciário acidentário, e que a justa causa alegada pela reclamada já havia sido afastada em julgamento proferido pelo Tribunal Regional em ação de consignação de pagamento, ajuizada pelo órgão impetrante, cujo acordo, ainda não transitado em julgado, deixou assentado que as hipóteses nas quais se afiguram possíveis proceder à rescisão contratual do contrato de trabalho suspenso não foram demonstradas. E aqui faço algumas considerações e voto acompanhando Sua Excelência a ministra relatora, por não vislumbrar, por entender, de negar provimento ao recurso ordinário. Bom, não houve citação anterior, mas também não há divergência por enquanto. Vou registrar a presença do doutor Fabrício, o ilustre advogado que está na tribuna, patrocina o Cláudio. Banco do Brasil, Excelência. Cláudio é o doutor Fabrício. Obrigado. Banco do Brasil registra a presença de Vossa Excelência e indago se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto de Sua Excelência, a nobre ministra relatora. Senhor presidente, eu gostaria de juntar voto de convergente. O ministro Renato Paiva juntará voto convergente. Pregou-se o próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 10.353, de 74 de 2010, em que são partes Glaucio Gomes Nascimento e Banco do Brasil S.A. e outros. Esse é o 1353? Tem a palavra o ministro Douglas. Pois não, presidente. Recurso ordinário contra acórdão lavrado pelo Egrégio Tribunal da 2ª Região. E a parte pretende submeter a este colegiado 2 temas. O primeiro diz respeito à configuração da decadência para a propositura da ação rescisória em que sustenta a existência de fraude em acordo celebrado judicialmente com o escopo de lesar direitos e interesses de terceiro. A tese da colusão foi reconhecida na instância regional originária, mas, como disse, há ainda a pretensão da parte recorrente de que seja revisitado o tema da decadência. Este caso esteve nesta Corte no ano de 2015, debatemos amplamente o marco inicial do prazo decadencial para que o terceiro pudesse ajuizar uma rescisória voltada à desconstituição de coisa julgada fundada em colusão. Naquela ocasião, entendemos, por reconhecer um marco diverso do prescrito na súmula 100 desta Corte, e o caso agora volta já com o seu mérito enfrentado no âmbito regional. E eu estou votando, presidente, no sentido de conhecer e negar provimento, mantendo a decisão regional que rescindiu a coisa julgada formada em colusão, em fraude, na medida em que aqui não se cogita sequer de indícios da própria fraude, mas de uma prova pericial que apurou a confecção de farta prova documental destinada a simular a existência de uma relação de emprego, constituindo um crédito trabalhista que acabou levando à arrematação de um bem objeto de hipoteca judicial. E estou votando, então, presidente, pelo conhecimento parcial, não fazendo em relação ao tema da decadência, por força da preclusão pro judicato, e no mérito desprovendo. Está negando provimento. Doutor, é o 10353, né? Excelência, se mantido apenas o registro da presença. Apenas o registro, né? Então, está bem. Doutor Fabrício, que patrocina o Banco do Brasil. Indago se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto. Pregou-se o próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 21.655, dígito 02 de 2017, em que são partes Banco Santander Brasil S.A. e João Francisco Gomes Ataídes. Tem a palavra o ministro Douglas. Não, ministra Adelaide Miranda Arantes. Ato coator que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, reintegração,
presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015. Ato coator que deferiu pedido de antecipação de tutela com vistas à reintegração no emprego do reclamante e ao restabelecimento do plano de saúde. Hipótese em que a documentação apresentada pelo impetrante é indicativa da configuração de doença relacionada ao trabalho, sendo certo ainda que é concebível entender pela probabilidade do direito em exame perfunctório, diante do fato de que o reclamante ter sido dispensado na mesma data em que foi expedido o atestado médico, no qual prorrogava a licença médica por 90 dias. O meu voto é no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Doutor Fabrício, só que aqui é o doutor Fabrício Júnior. Vossa Excelência vai registrar a presença? Sim, senhor presidente. Registro a presença, poderes nos autos. Só Registrar a presença de Vossa Excelência, indago-se a divergência. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pela nobre ministra relatora. Pregou-se o próximo. Relatora, excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 80.198, dígito 94, de 2017, em que são partes Ambev S.A. e Leandro Santos Moraes. Tem a palavra a nobre ministra relatora. Honorários periciais, antecipação do pagamento, realização da perícia, encerramento da instrução processual e a hipótese, senhor presidente, de sentença superveniente com a consequente perda do objeto. O meu voto é no sentido de conhecer do recurso ordinário e negar-lhe provimento no mérito. Doutor Eli. Requerimento de registro da presença, senhor presidente. Registra a presença ilustre do doutor Eli Júnior, indago se há divergência. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pela nobre ministra relatora Adelaide Miranda Arantes. Vamos prosseguir, ministro Renato, de Vossa Excelência. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 9.477, dígito 85 de 2011, em que relator o excelentíssimo ministro Douglas Alencar Rodrigues, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, dar-lhe provimento para julgar procedente o pedido, a fim de rescindir o acórdão prolatado em embargo de declaração. Dá a palavra, ministro Renato. Senhor presidente, eu encaminhei a Sua Excelência meu voto divergente, a distribuir aos meus colegas, meus pares, mas parece que o ministro Douglas acolheu parcialmente a divergência, não é? Isso. E há uma divergência contra a segunda parte. Sim. Posso falar, presidente? Sua Excelência com a licença delegou. do ministro Renato? Por favor. Pode. Presidente, a matéria é extremamente interessante. No voto original, eu havia proposto o reconhecimento da violação do artigo 93.9 da Constituição da República. O ministro Renato, na divergência, salientou que esse vício não estava presente. Eu refluí, Sua Excelência tinha razão, como de costume, e trouxe à análise do colegiado uma nova visão em relação ao desfecho que me parece deva ser adotado no caso presente. Fundamentalmente, a discussão diz com os efeitos que decorrem da rescisão de contrato de trabalho celebrado por empresa pública ou sociedade de economia mista, empregos públicos em comissão. O eminente ministro Renato, no voto sonante, traz precedentes da Corte que indicam a ausência de qualquer direito rescisório, aludem esses precedentes à inexistência de direito a verbas rescisórias, vírgula, especialmente multa de 40% do fundo de garantia, aviso prévio, mas genericamente dizem da ausência do direito a férias proporcionais, 13º proporcional. E o que eu procurei demonstrar no voto, na nova versão do voto, é que a matéria ainda não é pacífica, que há precedentes do Supremo Tribunal Federal, de tribunais de justiça e do próprio TST, reconhecendo que, mesmo em se tratando de empregos públicos em comissão, a dissolução ad nutum, que é possível, deve gerar os efeitos de férias proporcionais e 13º proporcional. Seriam direitos em curso de aquisição plena, que foram frustrados, mas há um patrimônio devido a esses empregados públicos, a esses títulos. Evidentemente, não há que se falar de multa de 40% do FGTS, nem de aviso prévio, e muito menos da multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT.
É por isso que estou propondo o conhecimento e o provimento parcial para que julguemos procedente em parte o pedido, rescindindo o acórdão apenas para que se defira férias proporcionais e 13º salário proporcional, invertendo os ônus da sucumbência. Essa é uma matéria nova. Está bem. Relevante. Ministro Renato, está de acordo? A minha divergência, seguindo alguns precedentes da Corte, a matéria ainda não foi definida pelo TST, né? A precedente de ambos os lados seria para negar provimento ao recurso integralmente. Está bem. Então, turma, votos. Eminente ministra Malma. Senhor presidente, eu peço vênia, divergência, e acompanho o relator na proposta reformulada. Sim. Ministro Alexandre Ramos. Senhor presidente, rapidamente aqui, mas como o tema é novo, me parece que um registro muito breve. O acordo regional acabou indeferindo as pretensões da empregada pública, aplicando, inclusive, a súmula 363, entendendo que o contrato é nulo. Mas eu não vejo dessa forma, inclusive pelos fatos que emergem da própria ação matriz, que são incontroversos nesse aspecto, de que ela exerceu por muitos anos um emprego público comissionado. E, expressamente, a Constituição da República estabelece essa possibilidade, tanto no artigo 37, inciso 1º, como aí expressamente tratando de empregos de confiança ou em comissão, no parágrafo 2º do artigo 19 dos atos das disposições constitucionais transitórias. Então, eu parto do pressuposto que nós estamos diante de um contrato de trabalho, de emprego público perante a administração pública indireta, mas um contrato absolutamente válido. Sendo, por outro lado, um contrato em comissão, cuja extinção pode se dar ad nutum, o próprio empregado público já sabe dessa possibilidade, é inerente à própria contratação, de forma que aí a jurisprudência da SDI1 e das turmas desse tribunal negam a esses empregados públicos direito a aviso prévio, exatamente porque é da condição já do contrato essa possibilidade de rescisão a qualquer tempo, como também multa de 40% do FGTS e qualquer verba que diz respeito a uma rescisão imotivada do contrato de trabalho. Mas me parece absolutamente direito também dos empregados públicos em comissão o recebimento de férias proporcionais e vencidas, quando for o caso, como também de 13º salário. Pelo simples argumento de que, se eles continuassem trabalhando, fechando os correspondentes períodos aquisitivos, tanto do direito do 13º, quanto do período aquisitivo e concessivo de férias, receberiam normalmente esses direitos e, particularmente, não vejo razão para, ainda que a administração pública faça a rescisão a qualquer tempo, que eles percam os direitos proporcionais às referidas parcelas. Então, pedindo respeitosamente vênia a divergência, eu acompanho o voto do eminente relator. Eminente ministro Lélio. Presidente, o direito ao pagamento das férias, inclusive proporcionais, encontra-se assegurado em Convenção da Organização Internacional do Trabalho 182, se não me engano, 102, se não me engano, e não distingue a categoria de trabalhadores a que se aplica. Convenção ratificada pelo Brasil. Mais do que isso, a Constituição da República, no seu artigo 37, parágrafo 3º, estabelece que se aplica aos servidores ocupantes de cargo público disposto no artigo 7º e, dentre os vários incisos, aqueles relativos ao 8º, 13º salário e as férias, inciso 17. No caso, o cargo, embora marcado pela natureza de fidúcia e demissibilidade ad nutum, é um cargo público. Então, sob essa ótica também constitucional, quer me parecer que a solução proposta pelo eminente ministro relator bem se ajusta à hipótese. Eu peço a máxima vênia de divergência e acompanho o relator. Eminente ministra Adelaide Miranda Arantes.
Senhor presidente, com a devida vênia, acompanho o voto reformulado do relator. Eminente ministro Alexandre Agra. Senhor presidente, eu li com bastante atenção o voto reformulado do outro relator e achei bastante interessante o que é proposto. Mas eu tenho a impressão, ministro Renato e ministro Lélio, que já compuseram, aliás, o ministro Renato compõe, e Vossa Excelência agora continua compondo a SDI, que essa questão já foi levada e foi lá decidida. Ou seja, nós estamos diante de um cargo demissível ad nutum, de natureza precária. Decidimos na terceira turma que todas as parcelas seriam devidas, voto condutor do ministro Bresciani, e na SDI me parece que ficou acertado que seria apenas o FGTS. A lembrança que eu tenho é esta. Embora demissível, ad nutum e seja de natureza precária, o fato é que há contrato, né? E esse contrato aqui está sendo rompido, teria que haver alguma consequência. Me parece que a consequência que ficou decidida naquela oportunidade foi em relação ao FGTS. Porque não se trata de um contrato por prazo determinado, então não tem como se deferir uma indenização por rompimento antecipado, porque não há rompimento antecipado. Também não é um contrato propriamente por prazo indeterminado, é um contrato de natureza precária. Então, não seria uma antecipação de rompimento que pudesse gerar o 13º para frente, seria, no caso, o saldo do 13º e o saldo do fundo e o saldo das férias proporcionais. Nesse sentido, eu penso que o voto apresentado pelo ministro relator é interessante, bastante interessante, só que nós estaríamos acrescendo aquilo que já foi decidido na SDI, ou seja, que além do fundo de garantia, também teria direito a férias proporcionais e a 13º proporcional em relação ao tempo que trabalhou, o que me parece até bastante justo. Aviso prévio não é devido na indenização de 40%. Eu, apenas com essa ressalva, eu acompanho, mas nós estamos decidindo além do que a SDI já decidiu. Mas ele afasta a nulidade. Acompanha. Acompanha quem? Acompanha o doutor relator. Muito bem, eu também acompanho o ministro relator, pedindo a máxima vênia ao ministro Renato Paiva. Pelo que percebi, o ministro relator limita a condenação ao pagamento de férias proporcionais e 13º salário. Não é isso, ministro relator? Tá bem, então proclamo que, por maioria de votos, a SDI conheceu e deu provimento ao recurso nos termos do voto proferido pelo ministro relator, vencido o nobre ministro Renato Paiva, que lhe negava provimento, e juntará voto vencido. Sim. Senhor presidente, eu sugeriria a Vossa Excelência que desse divulgação a esse processo, até para orientar a SDI1, nos casos em que doravante sejam ali submetidos, que considerem esse precedente da SDI2. Então, recomendo à Secretaria de Comunicação que dê divulgação a este julgamento, porque ele diz muito com a jurisprudência que está se formando na STI1, desta Corte. Tem mais, doutora? Não? Pronto. Não há mais processo em condições de julgamento nesta sessão, em razão do que declaro-a encerrada, prestando as minhas homenagens a tantos quantos contribuíram para o seu êxito. Até a próxima.